Ok, pode começar. Oi, bom dia a todos que estão presentes hoje nesse encontro, né? Esse encontro de uma apresentação de um tema que é bastante valioso aí para todos nós, principalmente por conta das prevenções que a gente pode ter, tanto na nossa rotina do dia a dia, mas também para poder orientar aí os nossos participantes, né? E usuários dos nossos sistemas aí de saúde, né? Então, eu quero agradecer aí a presença de todos mesmo. Alessandra, muito obrigado. Você, como superintendente, que viabilizou aí essa nossa proposta de tema, né? Ao Leandro, nosso suporte, ao doutor Guilherme Carvalho, que é o nosso palestrante, né? Então, nós temos hoje os convites, eles foram feitos para públicos diversos, né? Tanto de filiadas, mas também foi aberto para comunidades aí, quem tivesse interesse em assistir, em, em participar desse evento, por conta até do tema, que é um tema bastante amplo aí para todos nós, né? Então, Alessandra, você quer fazer algum comentário ou não? Quero sim, primeiro agradecer a disponibilidade do Dr. Guilherme de trazer um tema relevante, principalmente para os cuidadores aí, as famílias, né, que também são cuidadores, no momento onde altera-se equilíbrio, é visão e como que a gente lida com essas alterações físicas, né, que o idoso passa. É importante citar que é um dos primeiros eventos que foi aberto ao público, né, Barbosa? Exatamente. E o interesse o evento está sendo gravado justamente para que as pessoas possam compartilhar este vídeo depois com outras pessoas, né? Então, a ideia é que tenha uma amplitude, que isso gere consequências positivas para todo mundo. Acho que isso é um foco importante para nós. E com certeza o doutor Guilherme aí vai trazer muita informação para nós que às vezes nos passa desapercebido. Obrigada, Isso. doutor Guilherme. Muito Muito bom. obrigado. Agradecendo também, então, a Unidas, agradecendo a Cassi por ter cedido aí o nosso doutor aí para essa palestra. Então, meu nome é Eduardo Barbosa, eu sou diretor de treinamento aqui da Unidas Paraná e também sou gerente da CACI aqui no Paraná. Então, nós agradecemos a todos aí pela possibilidade, pelo evento aí, pela viabilidade desse evento. Então, Guilherme, nós estamos, como disse o nosso colega Leandro, nós estamos gravando isso daí, todo esse evento, né, para posterior utilização, né, principalmente aí para quem não pode assistir nesse momento, poder assistir depois, tá? Então, sem mais nos estendemos aqui, eu vou fechar minha tela, mas a palavra é sua, fique à vontade. E aos demais participantes, no decorrer da apresentação dele, se vocês quiserem, por favor, registrar alguma pergunta, alguma observação, ao final da apresentação, a gente coloca o tema aí para o doutor fazer algum comentário, né? Como é um tema aberto, então a gente não pode abrir para uma participação verbal, tá bom? Muito obrigado, Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado. Agradeço ao Barbosa pelo convite, a toda a equipe da Unidas também pela oportunidade, a Alessandra, ao Leandro, de poder hoje trazer esse tema que é tão importante e tão atual sempre, né? Então, a gente teve agora recente, no último final de semana, o Dia Internacional do Idoso. Então, nesse dia, a gente tem que sempre lembrar e colocar em foco, né, a prevenção, a promoção de saúde desse público que cresce cada vez mais. Então, no nosso mundo, no Brasil e no mundo inteiro, a proporção de população idosa tem aumentado ano após ano, a gente tem passado por essa transição nas últimas décadas e hoje a gente já tem um público crescente que em poucos anos vai atingir quase 30% da população. Então, por isso a relevância do tema, né? Então, a gente falar de prevenção de algo que pode trazer inúmeras lesões e adoecimento para esse público é muito importante. Tá? Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos
e agradecer a Cassia e a Unidas pela oportunidade. Então, o tema dessa webinar de hoje são as quedas e as suas consequências à saúde do idoso, focando principalmente em prevenção e adequação de ambientes, certo? Então, para a gente começar, eu gostaria de primeiro definir quem é idoso. Então, a gente sempre se pergunta, pode parecer simples a gente falar isso, mas é algo que pode gerar dúvida. Então, a determinação de quem é idoso pode ser feita, então, através da OMS, que tem uma concordância com as legislações brasileiras, então, a Política Nacional do Idoso, que é uma lei já de 1994, e o Estatuto do Idoso, que já está quase completando 20 anos, né, de 2003. Então, para essas três organizações, essas duas leis, elas definem o idoso como qualquer pessoa que tem 60 anos ou mais. Então, essa é a definição legal para o Brasil, né? Isso pode variar, tem outros locais do mundo que têm leis que consideram idoso a partir dos 65 anos, e alguns até têm tentado fazer uma modificação para considerar idoso após os 75 anos. Isso tem muita correlação com a distribuição da própria população daquele país, e a composição mesmo etária, então isso muda de local para local, e a tendência é que com o passar dos anos isso possa se modificar. Porque hoje a gente vê pessoas com 60 anos que não se encaixam naquele perfil tradicional da imagem do idoso que a gente pensa, por isso que as coisas são dinâmicas, né? E é sempre importante lembrar que quando a gente pensa em idoso, às vezes vem na nossa cabeça aquela imagem da pessoa de cabeça branca, ou com alguma dificuldade, ou alguma doença, deficiência, e isso não é verdade. Então, ser idoso é uma coisa plural, então é muito diferente e existem várias maneiras de envelhecer. Todas elas são possíveis, a gente vê isso no nosso dia a dia, e cada vez mais a gente vê pessoas envelhecendo com qualidade, né, e mantendo funcionalidade até idades mais avançadas. Então, quando a gente pensa em idoso, a gente fala de uma pessoa acima de 60 anos, eu vou dar alguns exemplos do que a gente pode encontrar. Então, essa é uma dona que recentemente completou 60 anos, então, pela legislação brasileira e pelo que diz a OMS, ela é uma idosa. E a gente, olhando ela, não vem aquela nossa imagem na cabeça, aquele conceito, né, prévio de idoso como sendo uma pessoa com aquele estereótipo que eu falei antes. Então, é por isso que esse estereótipo ele deve ser deixado de lado, né? Então, quando a gente fala de idoso, a gente tem que lembrar que é plural. Então, essa daqui é uma americana, ela completou recentemente 80 anos e ela é considerada a fisiculturista mais velha em atividade. Então, ela tem 80 anos e continua praticando o seu esporte, competindo, com uma qualidade de vida muito grande. Também é idosa. Então, o ser idoso é plural, né? Então, você vai ter idosos com aparências totalmente diferentes e com funcionalidades totalmente diferentes, e isso tem que ser levado em consideração quando a gente aborda esse público, tá? Então, é claro que com o avanço da idade, a gente pode ter o idoso com patologias, com dificuldades, com perda de funcionalidades, como a gente vai falar aqui, mas isso não deve ser levado sempre como uma verdade, que todo idoso vai ser assim. Então, até uma questão em relação a isso, que vocês talvez não tenham reparado, mas se vocês pararem para prestar atenção, as vagas exclusivas, por exemplo, aquele símbolo que a gente tinha ali à esquerda, era o símbolo esse aqui era o símbolo de idoso utilizado antigamente, né? Isso é uma lei também, que falava que esse era o símbolo que representava o idoso. Então, você tinha isso em vagas de estacionamento. Isso mudou recentemente porque mostrou-se que isso aqui era um preconceito. Então, nem todo idoso com mais de 60 anos vai usar uma bengala ou vai ter uma dificuldade de marcha, e não é por ter essa característica que ele tem direito, por exemplo, a uma vaga reservada, é simplesmente por ser idoso, independente de como seja a funcionalidade dele. Então, essa foi uma mudança que ocorreu há alguns anos atrás, e isso é um ganho muito importante para essa população. Eu mesmo tenho exemplos assim na família de pessoas que já estavam há bastante tempo nessa faixa etária e não gostavam de usar aquela vaga porque se sentiam discriminadas, falavam, mas eu não sou aquele idosinho que usa bengala e que precisa ficar curvado, então eu não vou usar. Agora ele se sente representado, é uma pessoa normal que tem 60 anos, ponto. Nada além disso, e é isso que é o idoso. Então, agora a gente vai entrar mais no nosso tema, então a gente vai falar sobre quedas. Quando a gente fala em quedas nessa população idosa, a gente tem que lembrar que isso é caracterizado como uma síndrome geriátrica. Existem síndromes geriátricas que são doenças e manifestações que ocorrem com maior frequência nesse público e tem relação com o envelhecimento, e uma delas é a síndrome de instabilidade e quedas. Então, aqui um exemplo, né, a gente vê
com maior frequência nesse público alterações da funcionalidade e doenças crônicas que vão gerar uma maior instabilidade, uma dificuldade maior de manter a estabilidade postural. E com isso aumenta o risco de quedas. Então, por isso que ela é classificada como uma síndrome geriátrica. Isso tem relação com várias coisas, eu vou falar aos poucos, mas uma delas, por exemplo, é a alteração do eixo de gravidade do corpo do idoso. Ele se muda um pouquinho mais para frente por alterações ali degenerativas da coluna com o passar do tempo, modificações da composição do corpo, né, troca de massa magra por massa gorda, e isso vai gerando essa alteração do seu eixo de equilíbrio, muda um pouquinho o ponto de equilíbrio, e isso altera, inclusive, a estabilidade desses idosos e coloca eles em maior risco de quedas. Então, algumas estatísticas para a gente ver o grande impacto disso, né, das quedas na vida do idoso e de toda a população. Então, estatísticas nacionais, a gente tem, para um público de mais de 65 anos, por ano, tá? Então, é todo ano isso. Então, a cada ano, esse público com mais de 65 anos tem em torno de 28% a 35% de quedas, né? Então, a gente tem, em média, 3 a cada 10 idosos com mais de 65 anos caem uma vez ao ano. Isso é uma estatística e é um número bem relevante. É 1/3 quase dos idosos, né? Então, além disso, daí quando a gente avança um pouquinho mais a faixa etária para cima dos 75 anos, isso vai chegar próximo ali de 40% a 42%. Então, são 4 em cada 10 idosos que caem nessa idade. Quando a gente chega acima de 85, já idosos, né, com idade um pouco mais avançada, isso chega a mais ou menos 50%, 51% deles. Então, metade desses idosos cai ao menos uma vez ao ano. Qual que é o impacto disso? Então, esse estudo de 2002, que é população brasileira, a gente tem que ele fez de idosos em geral, né? Então, todos acima de 60 anos. Então, 30% deles caem ao menos uma vez ao ano, o que é condizente com outros estudos na população nacional e estudos lá fora do Brasil. Então, essa é a média de queda em idosos, tá? Um dado importante, e por isso que a importância é tão grande da gente falar disso aqui, é que 70% dessas quedas ocorrem dentro da própria casa. E 50% dessas quedas têm relação com fatores do próprio ambiente. E aí que entra a nossa estratégia de tentar modificar esses fatores, de tentar ensinar como isso pode ser prevenido com mudanças que muitas vezes são simples, tá? Então, é um impacto muito grande que a gente pode ter no número de quedas, né, e no impacto na saúde dessas pessoas. Bom, consequências dessas quedas para os idosos, né? Então, dos idosos que caem, de 40% a 60% vão ter algum tipo de lesão. Seja ela uma lesão leve, que não precisa nem de atendimento médico, ou uma lesão grave, que precisa, por exemplo, de um atendimento para fazer da ponta, porque fez um corte, ou fazer curativo, porque teve uma lesão mais complexa, ou até lesões muito graves, como uma fratura, uma hemorragia dentro do cérebro e outras coisas que podem levar até a riscos de adoecimento e morte, né? Então, 5% das quedas geram fraturas. As mais comuns são as fraturas de vértebras, né, da coluna. Então, é muito comum o idoso já ter uma perda da massa óssea com o avanço da idade, eventualmente isso não foi corretamente diagnosticado e tratado, e ele pode ter fraturas ali da coluna. Existem as fraturas também que são muito relacionadas com quedas em idosos e que representam uma gravidade muito, muito alta, que são as fraturas de bacia em geral. Então, da própria bacia, do fêmur, né, que é o osso aqui da coxa, e isso pode gerar também várias outras lesões e doenças que acabam se iniciando naquele processo. Então, 5 a 10% dos pacientes que sofrem queda precisam de algum cuidado médico, seja ele de alta complexidade, né, ficar internado no hospital, fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, ou mesmo só ir a um pronto atendimento, ser avaliado, radiografia, medicação, eventualmente um curativo ou uma sutura de uma lesão. A fratura de bacia, então, é algo muito importante, ela muitas vezes é um divisor de águas na vida desse idoso, ele a partir dali pode deixar de ter a sua autonomia e sua independência. Então, 50% dos idosos que têm a fratura de bacia, eles não vão voltar a uma vida totalmente independente como antes. O que significa isso? É um idoso que antes morava sozinho, tomava banho, se alimentava, cozinhava, ia ao mercado, à farmácia, ao médico sozinho. A partir de agora, ele perde essa independência. Então, ele vai depender ou de uma estrutura da própria família, que se organiza para dar os cuidados que ele precisa, porque ele tem agora dificuldade para andar, ou ele não anda mais, ou ele vai levar vários meses de reabilitação para conseguir voltar a ter aquela independência,
ou eventualmente algum desses idosos vão acabar, então, dependendo de cuidadores, seja da família ou contratados, ou até indo para instituições de longa permanência de idosos, né, que são as casas de repouso, por exemplo. Então, aqui a gente consegue ver o grande impacto disso, né, social mesmo, que pode ter. O trauma, então, em geral, né, não só as quedas, mas o trauma em geral, é a quinta causa de morte em maiores de 65 anos. Os óbitos da população geriátrica, 12% tem alguma relação com quedas. Quando eu digo relação com quedas, não quer dizer que ele caiu dentro de casa e ali morreu, e dali já chegou, já declararam, viram que ele tinha morrido. Muitas vezes o que acontece é uma cascata de eventos que é desencadeada pela queda. Então o idoso cai, tem uma lesão, é levado ao hospital, avaliado, pode ter uma lesão mais grave que precisa de uma cirurgia, por exemplo. Nesse internamento, ele fica sob risco de várias outras coisas que podem se iniciar ali. Então, ele pode ter uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, por um tempo que ele fica imóvel, parado ali no leito, né, na cama do hospital, ele pode ter uma trombose, isso pode gerar uma embolia no pulmão, aumenta o risco dele ter várias outras complicações, ele pode ter um infarto, porque ele teve uma necessidade maior ali do músculo do coração. Então, são várias coisas que se iniciam naquele evento, e daí ele pode desencadear toda essa cascata, que às vezes dura meses, e ele pode vir a morrer por isso. Tá? Não necessariamente foi diretamente na queda, mas foi desencadeado por ela. Se ele não tivesse caído, aquilo não teria acontecido, e ele não morreria ali pela trombose, ou pela embolia, ou pela pneumonia. Tá? E, além disso, a gente sabe que das mortes que ocorrem por acidentes em maiores de 75 anos, 70% são causados por quedas. Então, os outros 30% ficam para outras mortes acidentais, um atropelamento, por exemplo, uma agressão, algumas outras coisas. Mas as quedas, especificamente, são causadoras aí de 70% dessas mortes acidentais. Bom, então a gente viu aqui que é uma coisa muito grave, que é muito frequente, que acontece no dia a dia. Então, todos nós que temos pais ou avós idosos, convivemos com alguém idoso no dia a dia, temos que prestar atenção nisso. Então, como a gente viu, dependendo da idade desse idoso, ele tem um risco de 50% de cair uma vez ao ano. Então, a gente tem que lembrar disso e prevenir, e não esperar que ele tenha a sua primeira queda para daí pensar nas estratégias de prevenção. Talvez seja muito tarde, talvez ele não volte mais a ter a independência de antes. Claro, pode ser uma queda leve, que ele só vai machucar ali o tornozelo, vai fazer medicação por uns dias e resolver. Mas ele pode já perder alguma funcionalidade, alguma independência que a gente não quer que essa população perca. Então, quando a gente fala nas quedas, a gente tem dois fatores básicos para a gente avaliar nesses idosos que podem aumentar esse risco. Então, os fatores intrínsecos são aqueles do próprio idoso, né? São alterações dele, são doenças crônicas e outras coisas do próprio idoso que aumentam o risco dele cair. A gente pode intervir nisso, são estratégias de saúde, daí tem mais relação com uma boa atenção primária em saúde, com uma boa rede de atenção e de acesso à saúde básica para poder prevenir. E a gente vai esclarecer um pouquinho daqui a pouco. E existem também os fatores extrínsecos, ambientais, como a gente falou antes, que são responsáveis por 50% das quedas. São aqueles fatores que são relacionados com o ambiente onde ele mora, o local onde ele caminha, a estrutura que ele tem de segurança dentro de casa, e a gente também pode intervir nisso, a própria família pode intervir nisso, não depende nem de uma estrutura de saúde, para prevenir a queda desse idoso. Tá? Então, a gente vai iniciar pontuando alguns fatores de risco intrínsecos que podem gerar o risco de queda. Então, com o passar da idade, né, com o avanço da idade, a gente tem uma frequência muito maior de deficiências sensoriais em geral. Uma delas é a deficiência auditiva. Muitos idosos têm uma relutância muito grande em usar o aparelho auditivo, em corrigir isso, né, por estigma mesmo. Então, parece que usar o aparelho é assumir que está envelhecendo. Mas isso é muito importante de ser valorizado e tem que ser pesquisado pelos profissionais de saúde e pela própria família. Então, todos têm que prestar atenção nisso. E como que a gente presta atenção nisso? Tem ferramentas específicas, então lá na própria CACI a gente tem uma estratégia de saúde focada no idoso, então todo idoso que passa em avaliação de saúde, com qualquer um da equipe multidisciplinar, ele vai ter um rastreio por uma escala específica para idoso, e um dos pontos que a gente avalia é a questão de audição. Então, se ele tem dificuldade de audição, tanto relatado pelo próprio paciente quanto pela família. Então, às vezes, o paciente, em graus iniciais ali de deficiência auditiva, ele não percebe
porque ele compensa falando mais alto, os outros compensam falando mais alto, ele aumenta o volume da televisão, então ele acaba não percebendo e demora mais. E é muito importante que isso seja visto o quanto antes, assim que se inicia, porque o uso do aparelho de maneira correta, né, uma equipe que vai fazer uma avaliação da audição, um fonoaudiólogo que vai fazer a adaptação ali ao aparelho, faz com que aquela deficiência auditiva pare de avançar. Então, o uso correto do aparelho é muito importante por isso. Porque se você deixar de usar, não é assim, mas eu estou bem, eu consigo ouvir falando um pouco mais alto, eu consigo ouvir a TV se eu aumento o volume. Mas aquilo ali vai começar a progredir com o passar do tempo. Então, o uso do aparelho, ele vai impedir a progressão desse déficit auditivo. Então, é muito importante que isso seja corrigido. Os déficits visuais também aumentam com o passar da idade, né? Pelo próprio envelhecimento do olho, a gente sabe que vai tendo dificuldade maior, ali a partir dos 40, 50 anos, isso existe muito mais. Então, a presbiopia acaba acontecendo mais com essa idade, e também a gente tem uma incidência maior da catarata, né? Que é a gente perde um pouquinho ali a gente ganha opacidade no cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem no olho, ela vai ficando mais opaca com o envelhecimento, um pouco mais rígida, e dificulta a passagem de luz. Então, isso acontece mais ali a partir dos 60, 70 anos. Em alguns pacientes ocorre um pouco mais cedo, e o tratamento é bastante simples. Então, é uma cirurgia, não tem outro tratamento além do cirúrgico, mas é uma cirurgia simples, rápida, de recuperação muito rápida, feita ambulatorial, ninguém precisa ficar internado no hospital para isso. Então, ele vai, fica ali 40 minutos, 1 hora, é feita a cirurgia e vai para casa no mesmo dia e sai enxergando. E ele ganha qualidade de vida. E da mesma maneira, se você não corrigir isso, com o passar do tempo, ele vai evoluir, inclusive, para cegueira, né? Então, o uso do óculos, né, uma avaliação bem feita oftalmológica, o uso do óculos e corrigir a catarata são muito importantes também para manter a capacidade visual. E tendo uma boa capacidade visual, ele consegue enxergar os riscos que estão na frente dele. Se ele não enxerga, ele vai estar sempre em maior risco, porque ele pode bater, cair, uma coisa que ele não identifique de maneira precoce. Os distúrbios do equilíbrio são muito mais comuns com o envelhecimento. Então, a tontura, né, a vertigem, são sintomas muito relatados por pacientes idosos e tem várias causas, né? Então, tem diversas doenças que podem causar isso. Então, distúrbios neurológicos, alterações do ouvido, os problemas do labirinto, né, que vão dar as alterações de equilíbrio. E também tem várias medicações que podem causar esse sintoma de desequilíbrio, de perda de equilíbrio, de tontura. Isso aumenta com a idade, também deve sempre ser questionado, porque ele coloca aquele idoso em maior risco, né? Então, ele está andando num local que ele se sente seguro e ele tem um episódio de tontura, ele pode vir a cair por isso, né? Então, sempre tem que ser lembrado, investigado e tratado as causas que podem levar a isso. Os distúrbios de marcha, né? Então, o idoso, com o passar do tempo, é muito comum que ele acumule algumas dificuldades de marcha, e isso vai alterando e vai fazendo com que ele caminhe cada vez mais devagar e que, eventualmente, ele vai tendo alteração mesmo da marcha, que a gente pode identificar. Passos mais curtos, perda de amplitude do passo, e tudo isso vai gerar uma dificuldade maior de andar e coloque ele em maior risco, porque essas alterações aí, ao longo do tempo da marcha, vão fazendo com que a caminhada seja mais lenta e com maior risco, né, com maior dificuldade. Então, avaliar a marcha desse idoso é muito importante, né? Quando a gente vai chamar o idoso na sala de espera para um atendimento e a gente vê ele vindo até o consultório, isso já é uma parte do exame do idoso. Você já está percebendo ali como ele anda, como ele se levanta da cadeira, se ele tem dificuldade ou não. E ali você já pode triar e ver fatores de risco, né, para queda mesmo. Bom, além disso, a massa muscular ela começa a reduzir com o passar dos anos. Então, aqui a gente tem um exemplo à esquerda de uma massa muscular de um adulto jovem, bem desenvolvida. A partir dos 30 anos, naturalmente, todo mundo vai ter perda de massa muscular. Isso acontece com todos, né? Independente aí dos fatores de risco de doenças ou se aquela pessoa se exercita e faz atividade física ou não. Então, todo mundo vai perder. Alguns em maior grau, e daí podem chegar a estados como esse aqui do lado esquerdo que a gente vê, muito exagerado, de uma perda de massa muscular muito acentuada, que vai fazer com que essa pessoa tenha, então, uma perda substancial, né, de massa muscular, e ele começa a ter fraqueza, dificuldade daí para fazer os próprios movimentos por perda dessa musculatura. Inclusive, é uma das coisas que vai impactar
na capacidade de andar com qualidade. Se ele tem menos massa muscular, ele vai ter cada vez mais dificuldade para ficar em pé, para levantar e, inclusive, para andar. Em algum grau, quando isso chega a uma forma bem acentuada, né, isso acaba se tornando uma doença que a gente conhece por sarcopenia. Então, a sarcopenia é essa perda acentuada de massa muscular, uma perda progressiva, e ela tem várias causas, né? Então, doenças crônicas, uma falta de ingesta de proteína adequada, a falta de exercício físico, sedentarismo. Então, são várias coisas que vão levar à sarcopenia, que é essa doença realmente, e a gente acaba tendo isso que a gente vê aqui embaixo, né? Então, o músculo, ele diminui de tamanho, as fibras do músculo diminuem de número e de tamanho também, então você tem menos fibras musculares e de menor tamanho, e além disso a gente começa a ter uma substituição de gordura. Então aqui é como se a gente tivesse cortado o braço da pessoa ao meio, né? Então a gente está vendo aqui, tudo isso aqui antes era músculo, e só tinha um pouquinho de camada de gordura em volta. Agora a gente tem uma inversão dessa relação. Então você tem bem menos quantidade de músculo e ele é substituído por uma camada de gordura maior. Então essa alteração na composição corporal do idoso acontece com todos. Então todos, quando envelhecerem, vão ter uma substituição de massa magra, músculo, por massa gorda. Isso acontece. Claro que isso não precisa ser dessa maneira patológica, que vai deixar esse idoso com perda de capacidade de movimentação. Como que a gente previne isso? Isso é prevenido principalmente por atividade física, como eu vou falar mais à frente, e também por uma alimentação, né, uma nutrição adequada. Então, a avaliação da nutrição do idoso é muito importante, né? É muito comum, se vocês perguntarem para os avós ou para os pais de vocês que já são idosos, ou vocês mesmos, né, se vocês pararem para avaliar, que o paciente com o passar dos anos, que a pessoa com o passar dos anos, ela coma menos proteína, então ela ingira menos carne. Por alteração do paladar, ele vai perdendo gosto por isso. Alguns vão tendo dificuldade na própria mastigação, é algo que a gente sempre tem que perguntar se ele tem dificuldade de mastigar os alimentos, porque eventualmente perdeu um dente, ou porque não usa a prótese dentária de maneira correta, e isso vai gerar uma dificuldade de comer a proteína, a carne, porque ela tem realmente uma textura que é um pouco mais difícil ali da mastigação e para engolir. E aí ele acaba comendo cada vez menos proteína e carne, né? A gente deve sempre pensar nesse idoso que ele tem que manter uma ingestão de proteína adequada, estável para sempre, né? Para manter a massa muscular. Em casos que ele tem essa alteração já patológica, o tratamento às vezes vai ter que fazer com que ele ingira ainda mais proteína, né? Então, para a população em geral, a gente deve manter, tanto adultos quanto idosos, em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, isso dá ali para um adulto de 70 quilos, mais ou menos, 70, 80 quilos, vai dar em torno de 60 gramas de proteína por dia, tá? E não é uma coisa tão simples de a gente atingir. Se vocês pararem para dar uma olhadinha e pesquisar quando vocês vão comer um alimento, a gente tem quantidade de proteína às vezes muito baixas. Então, por exemplo, um ovo tem em torno de 6 gramas de proteína. Um bife, dependendo do tamanho dele, e isso varia muito, então quando você pergunta se a pessoa come um bife, pode ser de 60 gramas, 80, 200, né? Então, um bife médio vai ter ali de 15 até 20 gramas de proteína quando muito grande, dependendo do tipo da carne. Então, você conseguir ingerir ali 60, 70 gramas de proteína por dia pode não ser tão fácil. E muitas vezes, então, a gente tem que avaliar isso também no idoso. Em alguns casos, precisa do apoio lá da nutrição para fazer uma orientação correta de como ele deve ingerir, quais os alimentos mais ricos que vão trazer isso. E se ele não conseguir atingir tudo aquilo, a gente às vezes precisa da suplementação de proteína mesmo. Existem suplementos proteicos específicos, com sabor, sem sabor, tem de vários tipos, e aí pode ser prescrito para que ele suplemente e chegue no que ele precisa de proteína. Em alguns casos, assim, de pacientes que já têm essa perda muito acentuada, ele pode precisar, dependendo da referência, até de 1,5 gramas por quilo de peso de proteína. E isso é um volume bem grande, e daí é bem difícil de atingir. Sem suplementação é bem difícil. É mais ou menos o que até jovens assim que fazem academia, que querem fazer hipertrofia, é mais ou menos a quantidade que eles ingerem, 1,5 grama, e é bastante quantidade. Bom, deformidades articulares, né, principalmente nos pés, elas vão sendo adquiridas e podem, com o avanço da idade, ocorrer com maior frequência, né?
seja que, por exemplo, aqui a gente vê o famoso joanete, né, que é uma deformidade aqui do primeiro dedo, mas ele pode acontecer aqui no quinto também, seja por artrose, que vai fazendo alguma destruição das articulações e cartilagens, mais comum nessas pequenas articulações da mão, dos pés, ou por outras doenças, ou fraturas que ele já teve, e isso vai gerando essas alterações e deformidades, e isso aqui impacta também na capacidade dele andar e do jeito que ele anda. Dificuldade, inclusive, também para a escolha e para o uso de calçados, né? Então, tem pacientes que vão ter dor e deformidades nos pés que dificultam isso. Então, a gente sempre tem que avaliar os pés do idoso. Além disso, se ele tiver diabetes, então ele está em maior risco de lesões nesse pé e perda de sensibilidade também. Então, lá na CACI, a gente também tem um protocolo de avaliação do pé do diabético, que é feito sempre pela equipe de enfermagem. Então, as enfermeiras avaliam isso nos pacientes periodicamente para ver o risco deles terem lesões, úlceras, né, feridas crônicas, perda de sensibilidade, e a gente poder fazer uma intervenção ali multidisciplinar para prevenir essa progressão. Bom, aqui eu trago uma imagem para lembrar e explicar para vocês o que é polifarmácia. Então, polifarmácia é qualquer pessoa que usa 5 ou mais remédios de uso contínuo, tá? Não é 5 ou mais comprimidos. Ele toma 4 comprimidos de um mesmo remédio, conta como 1. Então, é 5 drogas diferentes, né? 5 remédios diferentes. Então, essa pessoa que toma essa quantidade maior de remédios, ela está em risco maior à sua saúde. Então, isso mostra que ele já tem mais comorbidades, mostra que ele tem um risco maior de efeitos colaterais dessas medicações, de interação entre essas drogas. E para um idoso, a polifarmácia, né, então, ter o uso de várias medicações é um fator de risco para quedas também. Seja por alguns efeitos colaterais dessas medicações, que elas podem aumentar o risco de queda, ou pelas próprias doenças que geram, né, a necessidade do uso de todas essas medicações. Um outro risco muito grande é a automedicação. Então, ela sempre tem que ser lembrada e questionada. Não é incomum o idoso ter uma dor e tratar sozinho com um medicamento que ele acha que é bom, ou que alguém falou para ele da família, ou um vizinho, muitas vezes sem uma orientação médica correta. E o idoso tem várias mudanças no seu organismo que têm que ser levadas em conta quando a gente prescreve uma medicação. Então, a dose pode ser diferente, a posologia pode ser diferente, tem medicamentos que têm um risco maior com o avanço da idade, como os anti-inflamatórios, por exemplo, que podem aumentar o risco de hemorragia no estômago, o risco de lesão nos rins. Então, isso tem que ser lembrado e questionado sempre, e o idoso sempre tem que ser estimulado que ele só tome medicações que sejam orientadas e prescritas por um profissional de saúde e com acompanhamento desse profissional de saúde, e também com uma regularidade. Não adianta ele ir no médico quando ele tinha 50 anos, começar a tomar um remédio para pressão, para diabetes e continuar até os 70 sem nunca voltar no médico para ajuste da medicação, para reavaliação, para exames de rotina que podem ver como que está, né, esse tratamento e acompanhar a eficácia do tratamento e ver os efeitos colaterais e tudo mais. Então, o idoso, por toda a fragilidade que tem, pelas doenças que vão surgindo com o passar da idade, tem que ter um acompanhamento muito mais próximo com a equipe de saúde, com uma equipe básica de saúde, e principalmente é muito importante que o idoso tenha um médico de sua referência, né, que conheça aquele idoso, que acompanhe ele ao longo do tempo, de uma maneira longitudinal. Então, é muito comum o idoso, como ele tem mais doenças crônicas, ele acompanhar com diversos especialistas. Então, ele vai no cardiologista por causa da pressão, ele vai no endócrino por causa do diabetes, aí esse idoso tem, vamos supor, ele já teve um AVC, ele vai no neurologista, ou ele tem Parkinson, vai no neurologista, aí ele começa com problema de estômago, ele vai no gastro, e aí ele tem problema na próstata, ele vai no urologista, e ele daqui a pouco está com 4, 5, 6 médicos, que nunca conversam entre si, e cada um prescreve o seu medicamento para tratar a sua doença. E esquece do outro. E esquece da interação desses medicamentos, e esquece dessa avaliação integral desse paciente. Então, é muito importante que o idoso tenha, como a gente tem aqui na Clínica CI, uma estratégia de saúde da família, uma estratégia de atenção primária de saúde muito sólida. Então, é muito importante que ele tenha esse médico de referência, né? Seja um médico de família, um clínico ou um geriatra que o acompanhe e que conheça todo esse contexto do idoso, todas as doenças, todos os medicamentos que ele usa, e que faça essa coordenação do cuidado. Isso é algo muito importante para todo mundo, né? Todo mundo devia ter essa referência. Mas essa população que é mais vulnerável ainda mais tem que ter isso.
é muito importante os próprios planos de saúde, as famílias irem atrás disso para vincular esse idoso com um profissional de saúde, com uma equipe que faça esse acompanhamento longitudinal. Algumas doenças, então, colocam esse idoso em maior risco. O diabetes é uma delas, então, a diabetes vai fazer o idoso tomar medicações, e algumas dessas medicações têm um risco de fazer hipoglicemia, que é a queda muito acentuada da glicose no sangue, daí em valores ali abaixo de 70 ou 60, dependendo da pessoa, pode gerar alguns sintomas, então, fraqueza, tontura, em alguns casos perda de consciência, tremor, sudorese, e ele pode ter uma queda por isso. Então, a avaliação do idoso diabético tem que ser muito mais cuidadosa do que do diabético jovem, porque ele tem que ter um tratamento eficaz, claro, ele tem que controlar o diabetes, mas além disso ele tem que ter um cuidado muito maior para evitar hipoglicemias, por exemplo. Então, tem certos medicamentos que para o diabético, quando idoso, a gente evita ou a gente toma muito cuidado quando prescreve, quando começa é sempre de maneira muito gradual e acompanhando muito de perto, para evitar esses riscos. Então, por isso também a necessidade do acompanhamento muito próximo com um profissional de saúde. A hipertensão também, então, o tratamento da hipertensão no idoso é algo muito importante, claro, a gente tem um aumento da incidência da hipertensão, da pressão alta com o passar dos anos, e o tratamento tem que ser eficaz. Mas lembrando que no idoso, se a pressão cair demais por causa do tratamento, ele tem um risco muito maior de desmaiar, de cair, de fazer uma lesão. Então, o tratamento da pressão alta no idoso tem que ser feito sempre com maior cuidado. Medicamentos, alguns a gente evita, outros a gente vai ajustar uma dose, começar uma dose mais baixa, pedir para ele medir frequentemente e voltar mais cedo no seu consultório para fazer essa avaliação. Então, é muito importante também o acompanhamento de perto, né? Não pode se automedicar, não pode tomar o mesmo remédio para o resto da vida sem uma nova avaliação. O sedentarismo, né? Então, a gente vê muitos idosos sedentários, a gente sabe disso. A população em geral, né, no Brasil e no mundo, tem o sedentarismo com muita frequência. E o sedentarismo é um fator de risco para esses idosos, porque eles vão perdendo massa muscular, vão aumentando as doenças crônicas que a gente já falou, o sobrepeso e a obesidade vão acontecer com maior frequência, e esse idoso vai perdendo mobilidade, vai perdendo capacidade daí de fazer outras tarefas do seu dia a dia, não só atividade física, mas ele não faz atividade física, ele perde massa muscular e ele começa a perder a sua capacidade para as atividades básicas do dia mesmo. Bom, então a gente falou bastante de fatores de risco da pessoa. Agora a gente vai falar de fatores de risco do ambiente, externos, que a gente pode modificar também e prevenir. Então, lembrando, né, como a gente falou lá atrás, 70% das quedas ocorrem dentro de casa e os fatores do ambiente são responsáveis por até 50% dessas quedas. Bom, então escadas são sempre importantes de serem avaliadas. Todo mundo que tem escada em casa ou mora num prédio que tem escada tem que sempre avaliar e pensar se aquela escada ela é adequada para o idoso. Então, uma escada ela deve ter algumas coisas para ser adequada para o idoso. Escadas abertas, né, sem guarda-corpo e corrimão, nunca são boas, então ele precisa de pontos de apoio para que ele possa apoiar as mãos, né, e possa ter um ponto de apoio, inclusive se ele perder o equilíbrio, né. Então, uma escada para o idoso tem que ser pensado isso. Então, você tem escada na sua casa? Mesmo que não seja uma escada aberta, aqui é claro, é uma escada aberta, mas se ela for uma escada entre paredes, por exemplo, dá uma olhadinha se tem corrimão. Se não tiver, é algo muito simples, tem corrimão que é de parafusar, não precisa fazer uma obra e quebrar a sua casa. Mas é importante que seja um corrimão na altura correta, então isso tem que ser colocado na altura correta, junto com o idoso para ver se ele consegue alcançar, se é suficiente para ele, e firme o suficiente para que ele possa segurar e apoiar o peso naquele corrimão e naquele guarda-corpo. Além disso, é muito importante daí que o degrau seja feito sempre de uma altura regular, então tem que ser uma escada bem feita. É claro que isso a gente não vai quebrar e mudar a nossa escada, né? Mas isso é algo que, se esse idoso vai comprar uma casa, ou ele vai alugar uma casa, ou se mudar, tem que avaliar essa escada antes de você decidir se aquele é um local seguro para que ele possa morar e viver, né? Então, o degrau tem que ter essa altura regular. De preferência, o degrau não pode ser muito curto, ele tem que ter um tamanho suficiente para que ele coloque todo o pé aqui em cima, não fique com uma parte do pé para fora, que isso é um risco também maior de queda, e se possível que não sejam esses degraus vazados, né? O degrau fechado é mais seguro também. Claro que interferir nisso no ambiente é difícil, né? A gente
mexer numa escada de uma casa, a gente sabe que isso é complexo, envolve uma obra, mas colocar um guarda-corpo e colocar um corrimão é algo simples que pode ser feito e já modifica e melhora daí para esse idoso poder utilizar. Essas escadas aqui, elas não são boas, né? Então, o degrau dela é muito curto, além disso, ela é toda em curva, então ela não é reta, ele tem que estar fazendo a curva todo o tempo, e ela é muito fechada, né? Então, o idoso que tem mais dificuldade, ou que tem, por exemplo, uma obesidade, um sobrepeso, já pode ter dificuldade aqui, então não é uma escada muito boa, nem muito adequada para idosos. Uma outra coisa aqui que eu quis representar, tem várias coisas que a gente pode falar nessa imagem, né? Mas uma delas é o uso desses calçados, né? De pantufinhas e chinelos, isso é muito comum dentro de casa, no inverno muito mais, aqui em Curitiba a gente está no local frio, mas em qualquer lugar, né? O mesmo uso de chinelos, tamancos, de calçados soltos no pé, eles não são adequados para idosos, tá? Porque aumenta o risco dele sair do pé, ou dele prender em alguma coisa, ou dele escorregar. Além disso, os calçados, eles não devem ser esses calçados com solado mais maleável, mais mole, porque também aumenta o risco para esse idoso dele perder o equilíbrio, dele dobrar, enfim, qualquer coisa assim. Então, é muito importante a gente ver o calçado que esse idoso usa dentro de casa e interferir nisso. Depois a gente vai falar e eu vou mostrar daí exemplos de calçados adequados, né? Além disso, é muito comum que alguns idosos precisem usar por exemplo, aqui uma bengala, né? O nome genérico disso, quando a gente fala, é um dispositivo de auxílio à marcha. Não é só a bengala que existe. Existe a bengala, como essa, que é uma bengala simples. Existem outras, como bengalas com 4 pés. Tem os andadores com freio, tem os andadores sem freios, tem carrinhos. Então, são vários dispositivos e muitas vezes o idoso começa com uma dificuldade para andar e daí ele fala que está com dificuldade e querendo ajudar, alguém da família vai lá e compra uma bengala para ele numa casa assim de produtos ortopédicos, produtos médicos e leva para ele usar. Então isso é algo que deve ser com muito cuidado feito, porque o uso correto desse dispositivo deve ser orientado por um profissional de saúde, tá? Então o profissional que de maneira mais adequada vai fazer essa avaliação e vai fazer isso é o fisioterapeuta. Existem fisioterapeutas daí especialistas, né, em gerontologia ou cuidado da saúde do idoso, e eles vão saber fazer toda uma avaliação. Dependendo da dificuldade da marcha desse idoso, vai ter um tipo de dispositivo adequado. Tem que ter uma altura adequada. Ele tem que saber em qual mão ele vai usar, na mão dominante ou na outra. Se ele tem uma paralisia por uma sequela de um AVC, de que lado que ele vai fazer? Como que ele vai utilizar aquilo? Então, tudo isso tem indicação correta e tem que ter treinamento. E daí tem que ser feito por um profissional de saúde treinado para isso, né? Bom, além disso, ambientes mal iluminados são um grande risco. Então, uma luz muito fraca ou uma luz indireta, uma luz muito amarela e fraquinha, tudo isso pode aumentar o risco, porque ele não vai ver os riscos ali no ambiente, os objetos que estão no caminho, um fio que está atravessando que não deveria estar ali. Então, ele precisa que os ambientes sejam bem iluminados para poder identificar todos esses riscos, tá? Então, isso é algo simples, né? Tá, ele só tem um abajur fraco lá no ambiente e não gosta de acender a luz. Vai lá e troca. Então, coloca uma iluminação direta, uma luz bem forte, para que fique bem iluminado e ele diminui esse risco também. Lembrar sempre de iluminar corredores e escadas, às vezes elas ficam esquecidas, né? Então, a gente ilumina as salas, o quarto, os outros ambientes, mas os corredores e escadas ficam meio esquecidos, e eles têm que ser bem iluminados também, porque são locais, a escada principalmente, de maior risco. Então, se ele não estiver bem iluminado, vai aumentar o risco para esse idoso. Os pisos escorregadios, né? Então, aqui é um exemplo, claro, não é nem um idoso, é uma pessoa jovem mesmo que acabou caindo num piso escorregadio, mas a gente deve sempre lembrar que a escolha do piso na casa do idoso tem que ser feita levando isso em consideração. Então, nem sempre aquele piso mais bonito da moda, né, um porcelanato desses polidos, pode ser a melhor escolha para aquela pessoa ter na sua casa. Então, ele precisa de segurança. E um piso que proporcione para ele maior estabilidade, menor risco dele escorregar, é muito bom. Então, existem outras opções, algumas delas são fáceis. Então, se você tem um porcelanato desse muito escorregadinho em casa, que cai um líquido qualquer, é muito risco dele escorregar, às vezes você pode trocar de uma maneira simples, talvez até sem fazer uma grande obra, né, por um piso laminado, um piso vinílico, alguma coisa que dê maior aderência ao pé e menor risco dele cair. Então, sempre lembrar disso quando for fazer uma escolha do ambiente para o idoso.
Além disso, um ambiente que tenha muitos objetos no meio do caminho, seja muito atravancado, isso é um risco grande também. Então, aqui nesse exemplo, você vê uma pessoa idosa que usa um dispositivo ali, um andador, né? E aqui ela está passando num local que é super apertado, ela está com pouco espaço para passar. Tem aqui uma poltrona, um sofá, ali tem uma mesinha de canto, aqui tem outra mesinha de centro. Então, todos esses objetos no meio do caminho têm que ser removidos. E você tem que deixar o local onde aquela pessoa passa mais livre para ele ter mais mobilidade. Tá? Outra coisa que é muito perigosa, a gente tem que lembrar, é fio no meio do caminho. Uma extensão, por exemplo, para ligar uma abajur, alguma coisa assim, é sempre muito perigoso também. Então, não deve ter objetos ali no meio do caminho que podem atrapalhar aquele idoso e não deve ter fios também deslocados, tá bom? Bom, os tapetes também, né? Então, os idosos muitas vezes gostam de colocar tapete, aquece o ambiente, é bonito, mas o tapete, ele representa um risco, tá? Claro que existem tapetes mais arriscados e menos, mas, de maneira geral, a gente deve evitar tapetes em locais onde esses idosos passam, tá? Então, o tapete é um risco por si só, porque ele pode dobrar, ele pode, se ele usa um dispositivo como aquele andador, ele pode enroscar, ou o chinelo pode dobrar ali, e a gente sempre tem que tomar esse cuidado e, se possível, retirar. Principalmente os tapetes que são mais maleáveis, né? Se tem um tapete bem rígido, que fica mais firme, esticado, ainda é menos pior, né? Mas ainda assim a gente deve levar em consideração e, se possível, tirar aquele tapete. Ainda mais os locais, por exemplo, onde ele vai levantar durante a noite. Então, o tapetinho que tem do lado da cama é muito arriscado. Então, ele vai levantar durante a noite, às vezes com sono, não colocou óculos, porque é só para ir ao banheiro, por exemplo, e daí ele pode escorregar ali porque não identificou alguma coisa, não identificou que o tapete estava dobrado, ou que ele acabou escorregando e caindo. O tapete no banheiro também. Então, às vezes, coloca um tapete ali, um monte de tapete, vários tapetes no banheiro, uma passadeira no corredor, como aqui. Então, sempre lembrar disso, identificar e tentar remover, porque representa um risco. Então, aqui, um tapete, por exemplo, desse, é um tapete muito alto, né? Aquele com um pelo alto, é mais fácil ainda dele escorregar, dele prender o andador ou a bengala, por exemplo, ele tem que ter bastante cuidado. Aqui um exemplo, né? Então, uma senhora vindo, que é um corredor, tem um tapete daquele tipo passadeira, e aqui, se você olhar, os pés da frente do andador, ela conseguiu ver. Então, ela estava olhando, viu, levantou e posicionou corretamente. Mas o de trás ela não está vendo, então o de trás aqui enroscou. Isso aqui representa um grande risco para queda. Ela vai continuar até que isso enrosque, ela pode cair, né? Se machucar aqui no próprio andador, se machucar aqui na porta, nesse móvel que tem uma quina. Então, isso é um risco muito grande. Os banheiros lá cheios de tapetinhos também, né, podem trazer um risco muito grande para esse idoso, tem que tomar muito cuidado também, principalmente porque é um local que eles costumam ir durante a noite, às vezes está um pouco sonolento, acordou para ir ao banheiro, não colocou óculos, e daí ele pode acabar caindo. Bom, fatores ambientais, a gente sabe que a maioria que a gente falou ali é dentro de casa, mas também tem que lembrar dos fora de casa. Então, a pessoa que vai sair para ir ao mercado, ir ao posto de saúde e fazer alguma coisa na rua, ela tem que ter condição de passar por uma calçada adequada. Aqui a gente fala de estratégia de saúde pública, não depende da gente só, né? Claro que a calçada da nossa casa a gente vai tentar deixar de maneira adequada, mas não depende só de nós. Então, no caminho onde ele vai passar, pode ter uma calçada em má conservação como essa, ou como essa, e é inadequado para qualquer um, é um risco para qualquer um. Mas para um paciente que tem dificuldade maior de andar, ainda mais. Se ele usa um dispositivo, é que é impossível dele passar. Então, sempre lembrar disso, a gente estimula que ele vá fazer exercício, que ele caminhe, que ele mantenha isso, mas tem que ter cuidado. Então, verificar se o local por onde ele passa é adequado. Se não é adequado para ele fazer uma caminhada perto da casa dele por causa disso, então disponibilizar um parque para ele, ir atrás dos políticos para que façam políticas públicas de corrigir isso, de permitir maior acessibilidade, né? Então, tudo isso são maneiras de dar maior cuidado e prevenir quedas também para esses idosos. Bom, então, o foco principal, como a gente falou, é prevenir, né? Então, a prevenção é a chave fundamental. Prevenindo, a gente vai evitar de ter que remediar depois. E o remediar nem sempre é tão simples como a gente mostrou. Pode ser uma lesão grave, pode ser uma fratura grave, ou pode, inclusive, levar esse idoso à morte, né? Então, a prevenção é sempre a nossa estratégia fundamental. E daí a gente vai agora trazer algumas coisas de como a gente pode fazer isso. Então, como eu mostrei lá, a gente tem que parar essa cascata de eventos, né? Todos esses riscos, que partem desde os riscos próprios, intrínsecos, até os riscos ambientais.
Então, a gente tem que interferir nisso, tirando ali uma peça para que isso não chegue aqui no fim com a queda, com a lesão, com a perda de funcionalidade. Bom, então como que a gente pode fazer isso? São várias estratégias, a gente vai falar algumas delas que são mais, inclusive mais fáceis de adaptar no nosso dia a dia, no nosso ambiente. Então aqui eu posso falar de algumas coisas já nessa foto. O uso de um calçado correto, isso é muito importante. Então, o calçado correto para o idoso, ele tem que ser um calçado que seja confortável primeiro, né? Então, se ele tem uma deformidade, um joanete, alguma coisa, tem que ser um calçado que não vai fazer aquela pessoa ter dor, né? No pé, na deformidade que ela tem. Segundo, tem que ser um calçado que ele consiga colocar e tirar. Então, se ele tem capacidade de amarrar sozinho, se ele tem mobilidade suficiente para isso, ótimo, ele pode usar um tênis, uma bota como essa. Não é proibido que ele use um tênis ou uma bota normais que a gente compra numa loja comum. Ele pode usar se ele tiver capacidade para isso, tá? E sempre deve ser um calçado que tenha um solado rígido, tá? Então, nunca com solado maleável, sempre um solado rígido, que permita também que ele mantenha maior estabilidade, e principalmente que seja fechado atrás, tá? É muito comum querer usar aqueles chinelinhos, tamancos, pantufas que são abertos, isso não é legal, ele tem que usar um calçado que seja preso e que levante junto com o pé quando ele anda, que não fique solto batendo, tá? Além disso, como a gente já falou, os dispositivos aqui de auxílio à marcha, né, como uma bengala ou como um andador, eles têm que ser orientados por um profissional de maneira correta e treinados. Então, não basta comprar o que o profissional falou. Esse profissional tem que acompanhar o idoso por um tempo, tem que ajudar ele a treinar como andar. Não é simples andar e mudar todo o seu jeito de andar por causa de um dispositivo desse. Então, ele precisa saber como usar de maneira correta e segura. E isso tem que ter o apoio de um profissional, principalmente os fisioterapeutas. Os terapeutas ocupacionais também podem fazer isso, claro, qualquer outro profissional, um geriatra, um médico de família, um enfermeiro, enfermeira podem fazer, mas esses profissionais têm um estudo maior da marcha, né, e ali das dificuldades para poder orientar isso. Quem mais que a gente pode falar aqui? O uso de um piso adequado que não seja liso. Então aqui, claro, um piso emborrachado antiderrapante, é possível que seja esse? É possível. Mas isso aqui, às vezes, você não quer colocar na sua casa, não é bonito, não é tão esteticamente favorável, mas tem outras opções, como a gente falou. Então, um piso que não seja escorregadio, não seja tão liso que quando molhar ele não vai cair, já é muito benéfico para ele. Então, às vezes você vai fazer uma substituição que é mais simples, né? Então, você troca lá um piso porcelanato, um azulejo por um piso vinílico ou por um laminado, que é simples de colocar, né? Existem esses pisos assim que não precisa nem de obra. Então, um profissional vai lá, em 1, 2 dias ele troca todo o piso do apartamento e coloca um piso já muito mais seguro para aquele idoso, mais confortável, até questão térmica, né? Porque às vezes ele quer colocar um tapete porque ele tem um piso muito frio, mora numa região fria, tem lá um piso desses de porcelanato que é gelado, a gente sabe, ninguém quer pisar naquilo. Então ele quer um monte de tapete. Daí se ele troca já para um piso mais adequado, até isso fica mais fácil a gente argumentar para ele não ficar utilizando tanto aqueles tapetes. Outra coisa é o uso de uma roupa adequada, tá? Então é muito importante que a roupa do idoso não seja excessivamente longa. Então a mulher quer usar uma saia, um vestido, pode, mas toma muito cuidado com vestidos ou saias muito compridas ou calças assim que não fez a barra, que pode ele tropeçar e pisar em cima. Tá? Retirar, então, os obstáculos e os tapetes, isso é muito importante. Então, aqui um profissional de saúde, naquela mesma senhora, ele está tirando, ele vai prevenir uma queda. Então, aqui ela não vai enroscar mais o andador dela, ela vai ter muito mais facilidade para andar. Né? As cadeiras, né, que o idoso senta, então, se ele tem uma poltrona, uma cadeira de preferência, sempre lembrar que deve ser bem estável. Tá? Então, uma cadeira estável, de preferência que não haja rodinhas, né, porque ele pode perder o equilíbrio, ela pode se mover, e de preferência que haja os braços da cadeira bem firmes também, porque se ele tiver uma dificuldade maior, uma perda de massa muscular ou alguma outra dificuldade, ele se apoiando para levantar é muito mais fácil. Então, ele consegue aqui se estabilizar com os braços, fazer a transferência, né, da posição sentada para em pé com mais facilidade, e também, se ele tiver alguma alteração de equilíbrio, ele tem onde segurar para não cair. Tá? Então, uma cadeira adequada é muito importante. Os corrimãos ali, como a gente falou, o guarda-corpo e o corrimão na escada são muito importantes para que ele tenha maior segurança. Nem sempre você consegue modificar aquilo. Se ele mora numa casa com escada,
Nem sempre é simples ele deixar de morar numa casa com escada, ele se mudar para um apartamento, por exemplo. Então, é muito mais simples você adaptar a estrutura para que ele possa utilizar de maneira correta. E colocar um corrimão é algo que é relativamente simples, não exige uma grande mudança ou uma obra para que seja feito, né? Além disso, a escada, como a gente falou, é um ambiente de maior risco, então ela tem que ter um piso antiderrapante também. Aqui nesse exemplo tem uma espécie de carpete ali na escada. E se ele for bem preso aqui, se ele for fixo, né, não pode ser móvel, mas se ele for fixado aqui, é uma boa opção. Então isso vai gerar maior aderência do pé e tem menor risco de queda. Como outras opções também, tem aquelas faixas antiderrapantes, que são simples, né? Isso aqui você compra em loja de material de construção, compra na internet, é uma faixa autocolante, você vai colar, ela só tem que estar bem colada. Se ela estiver soltando, se ela não for bem colocada e ficar com uma ponta solta, daí ele tem risco de ali tropeçar e cair. Então, uma faixa dessa bem colocada vai diminuir o risco, né? Além disso, aquilo que a gente falou antes, ó, o pé dessa pessoa cabe inteiro dentro do degrau, isso é uma coisa que dá maior segurança, e um degrau de altura correta, um degrau baixo, né? Que ele não precisa ter muita dificuldade de elevar o outro pé, não vai ter muita dificuldade para subir. Então, o uso de calçados corretos, né? Então, ele sempre deve usar, então, um calçado que seja confortável e bem adaptado ao pé daquela pessoa, que ele tenha facilidade de colocar e tirar, que tenha um solado rígido e que seja fechado atrás, como é esse que ele está colocando aqui, tá? Então, sempre avaliar direitinho o pé e o calçado que essa pessoa usa, tá? Existem diversas opções, gente. Não precisa ser só o calçadinho preto ou aquele lá específico para idoso. Existem os específicos que você vai numa loja e compra. Mas qualquer calçado, desde que ele tenha todos os pré-requisitos, né? Então, fique bem adaptado ao pé, seja fechado atrás, seja o solado rígido que ele consiga colocar e que não cause desconforto. Pode ser sandália, pode ser sapato mesmo, pode ser sandália, inclusive tem sandálias que têm todos esses pré-requisitos. O solado é rígido, fechado atrás e bem adaptado, tá ótimo, pode usar. Tem os calçados específicos que têm uma maior facilidade, esse, por exemplo, é um que tem um velcro, então isso aqui é uma tira com velcro, ele levanta, abre, coloca o pé e fecha. Então, mesmo que ele tenha maior dificuldade manual, uma artrose nas mãos, uma dificuldade, é mais fácil para ele poder, então, fazer isso. Além disso, aqui, ó, ele tem um reforço atrás, é mais reforçado e rígido, não é um maleável, tem um amortecimento, tem um solado rígido que é de muita qualidade para essa pessoa. As adaptações, a gente sempre tem que lembrar do banheiro, né? Então, para ele poder ter mais independência e utilizar o banheiro com segurança e principalmente que ele mantenha mais independência, a gente tem que criar um ambiente propício para isso, né? Então, as barras de acessibilidade são muito importantes. Então, se você tiver aqui um vaso sanitário que não tem nenhum apoio, nenhuma barra do lado, ele pode ter dificuldade, ele pode cair para o lado. Então, ter isso aqui ao lado dele vai dar maior segurança para que ele possa se apoiar para sentar e levantar e maior segurança para evitar uma queda também, né? Então, existem essas fixas que você coloca na parede, tem essa aqui, por exemplo, que é uma retrátil, então ela pode levantar e abaixar para ele poder entrar aqui mais fácil. Uma outra barra aqui no caminho para que ele vá se apoiando. Dentro de um chuveiro, você pode ter adaptações também, né? Então, aqui, por exemplo, é um tipo de banco dobrável para o chuveiro, é uma possibilidade. Ou então, se ele tiver uma dificuldade, aqui as barras, né, de apoio para que ele possa se apoiar durante o banho, se ele cansar, ele pode sentar. Se ele tiver uma dificuldade ainda maior, ele pode usar as cadeiras de banho, então específicas para isso, que um cuidador então pode ajudar. Então, se ele tiver uma dificuldade maior, isso tem que ser identificado e corrigido dessa maneira. Aqui as barras de apoio também, em corredores longos, é importante lembrar, ele pode se cansar e não ter onde apoiar, não ter um objeto, nada, então pode ser bem importante colocar um corrimão num corredor muito longo para que ele tenha um local de apoio. Além disso, iluminado, lembra que a gente falou antes, corredores e escadas bem iluminados. Os dispositivos, então, como eu falei, tem bengala simples e tem bengalas assim com 4 pés, que dão maior estabilidade, então às vezes ele precisa dessa bengala. Tem os andadores sem rodinha e com rodinha. Tem andadores que tem freio na frente. Tem as muletas de vários tipos, se ele tiver uma dificuldade que precise dessa correção. Então, isso sempre é avaliado, orientado e treinado por um profissional de saúde habilitado para isso. E, claro, uma coisa super importante que a gente falou todo esse tempo é o acompanhamento médico de qualidade, com uma equipe bem treinada, preparada para atender aquela pessoa com
respeite as diferenças, que entenda lá a pluralidade de ser idoso, que nem sempre é algo igual, e que acompanhe de perto todos esses riscos e que sejam identificados e faça uma intervenção precoce, né? Então, ter essa equipe de referência é muito importante. A atividade física é crucial também. Então, a atividade física ela deve ser para todo mundo, claro, todas as idades devem praticar a atividade física, mas é muito comum a pessoa, às vezes, até praticava e daí, quando ela envelhece, ela para de praticar. Então, isso deve ser estimulado e questionado. Isso faz parte de uma avaliação, de uma boa avaliação de saúde dessa pessoa. Então, você faz atividade física? Com que frequência? Qual atividade física? Então, a melhor atividade física, claro, é aquela que a pessoa consegue fazer. Não adianta eu falar para ela que ela deve fazer atividade A, B e C, se ela não gosta, ou não tem disponível perto da casa dela, ou ela não sabe fazer, ou não tem condição financeira de fazer. Então, ela deve fazer a atividade física, claro, qualquer uma é benéfica, mesmo que seja uma caminhada, uma corridinha no parque, ou uma ginástica, um alongamento. Existem daí academias e locais específicos para idosos. Tá? E tem muitas prefeituras que fornecem isso, que vão fazer grupos lá para que tem um profissional de saúde, um educador físico que tem um entendimento maior e que cuide mais daquela população, que seja uma turma focada para isso. Então, estimular a atividade física é muito importante. Uma coisa que é interessante e é importante a gente lembrar é que a atividade física ela não deve ser só aeróbica de baixa intensidade. Então, é muito comum você perguntar para o idoso e ele falar que ele faz caminhada de 20, 30 minutos, 3 vezes por semana. É ótimo, é melhor que não fazer nada. Ele deve fazer isso. Vai manter uma saúde cardiovascular, cardiorrespiratória, uma aptidão boa. Mas ele sempre deve ter, para manter aquela massa muscular, como a gente falou antes, atividade contra-resistida. O que é atividade contra-resistida? É toda atividade em que você tem um peso e faz uma resistência contra um grupo muscular. E você tem que fazer uma força para mover aquele grupo. Pode ser ginástica, pode ser funcional. A gente falou que o Leandro antes estava dizendo que ele faz funcional, então esses treinos funcionais às vezes podem ser em parques abertos ou em academias fechadas. Pode ser feito na casa do idoso, né? Então tem profissionais de saúde específicos que atendem esse público. Então tem um casal idoso lá, os dois já fazem juntos dentro de casa, compra alguns pesos, elásticos, bola e faz em casa mesmo. A musculação também é um exercício resistido, então se ele gosta, tem disponível, se sente bem, pode fazer uma musculação, sempre com acompanhamento de um profissional que permita isso. Pilates é muito bom também, e um exercício que é muito interessante para idosos, mas a gente, infelizmente, no Brasil não tem muita disponibilidade e a gente não vê as pessoas fazendo, mas, assim, fora do Brasil tem muita pesquisa, é o Tai Chi Chuan, que é um tipo de exercício que vai trabalhar força, estabilidade e equilíbrio. Então, isso é muito bom para o idoso, mas a gente sabe que isso é mais raro da gente ver alguém que consiga ou tenha disponibilidade para fazer. Então, aqui eu estou trazendo algumas imagens. A gente teve, então, semana passada, no final de semana passado, no dia 1º, então, o Dia Internacional do Idoso, e a CACI fez, junto com a Associação dos Funcionários Aposentados aqui do Banco do Brasil, uma atividade focada para esse público. Então, a gente levou eles para um local de praia, né, fez uma viagem, né, algo que vá estimular esse idoso, e daí teve atividades físicas. Então, teve alongamento, caminhada, fizeram aula de hidroginástica. Então, lembrar sempre de estimular isso para os idosos é algo muito importante e eles gostam, gente. Vai atrás, estimula, adapta para o exercício que eles gostam, que eles vão acabar fazendo. Isso vai trazer muito impacto positivo na saúde. Então, aqui o nosso grupo lá que foi para essa atividade, né? Acho que passou de 40 pessoas, 30, 40 pessoas, e foi muito bacana. Foi uma atividade muito legal, eles se divertiram muito, tiveram uma interação social muito boa, que é algo que a gente perdeu nesses últimos anos de pandemia, né? É muito importante ir voltando com segurança a isso, agora que a gente já tem o público vacinado, todo mundo mais seguro, né? Então, permitir isso é algo muito bom para todos, né? Para a saúde mental, para a saúde física. Então, foi um evento que a gente fez que foi muito, muito bacana. É basicamente isso que eu queria falar. Eu estou aberto agora para perguntas, dúvidas. Eu já vi que tem algumas ali no chat. A gente agora vai abrir para poder esclarecer dúvidas aí, pessoal. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Foi um prazer poder falar para vocês sobre isso. Nós aqui te agradecemos, Guilherme, e pela leveza com que você apresentou o tema, que é no sentido
prático, né? Dá um sentido bastante prático a vários pontos e aí merecedores até de um checklist aí para quem tem esse, essa necessidade, né? Mas também em termos preventivos, porque a gente aí todos nós aqui estamos passando de uma idade e acaba tendo que se preocupar também, né? Por que não, né? Todos nós. Mas então essa parte agora, Guilherme, doutor Guilherme, eu vou dar uma olhada aqui no que nós temos aqui no chat e eu pediria talvez o teu comentário ou talvez até uma resposta se houver pergunta, tá bom? Eu Claro, vou dar uma claro. olhada então no que nós temos aqui. A primeira parte aqui, logo quando a gente começou e durante algum tempo depois, é muito elogio para a eloquência, né? E pelo conteúdo bastante importante da qualidade das informações, tá? Então fica aí para ter o registro aí da tua capacidade de expor isso para a gente, né? Aí tem uma colega aqui, a Edilena, em algum ponto ela diz assim, bom dia, doutor Guilherme, parabéns pela palestra. O que mais gostei nela foi a sua capacidade de expor todos os assuntos de forma simples e que esteja ao alcance de todos. Esse alcance de todos é que você realmente colocou com muita objetividade aí os pontos principais, né? Eu acho que foram abordados todos. Na minha opinião, eu acho que foi bastante legal. É, ótima palestra, tal, muito bom, disponível tem pessoas que querem a palestra depois disponíveis no site da CACI. Você vai ver isso depois. A ideia é interessante e tal. Aí vem uma colocação mais específica. Eu cuidei de muitos pacientes que ficaram acamados por quedas, tipo essas dentro do seu próprio domicílio, né? Isso acontece muito, né, Guilherme? Acontece. Então, é dia a dia, a gente que está em atendimento a esse público, a gente vê isso no dia a dia, é muito comum. A queda, às vezes, ela é um marcador de que alguma coisa está errada, né? Então, É, ela pode ser um evento que a gente chama de evento sentinela. Então, ela vai mostrar que tem algo errado, que a gente tem que prestar atenção em todas aquelas coisas que a gente falou, tanto doenças crônicas, esses fatores intrínsecos, quanto os extrínsecos. Então, ela pode mostrar realmente que essa pessoa tem uma fragilidade maior, tem um maior risco de adoecimento, de doenças mal controladas. Então, o paciente que cai tem que ser levado em consideração e tem que ser visto muito de perto. Então, você tem ok. alguém na sua casa, tem um parente que é idoso e caiu, mesmo que seja uma queda simples, né, que não cause uma lesão, fez um hematoma e melhorou, não precisou ir ao médico. Mas presta atenção, leva ele ao médico que cuida dele, fala sobre essa queda para que investigue tudo isso mesmo. Então, é um evento que tem toda uma importância no contexto de saúde dele e, claro, quando não é bem valorizado, pode gerar toda essa catástrofe, né, de pessoas que vão ficar acamadas, que vão ter uma dificuldade daí de diversas funcionalidades depois. Tem uma outra Agora, colocação. desculpa, só um pouquinho. Doutor Guilherme, poderia parar a sua apresentação daí para aparecer a Ok, imagem como um todo, né? Deixa eu já parar aqui. ok. Tá bom, obrigado. Isso, legal. Já retomo, então. Beleza. Melhora bastante, sim. Vamos lá, então. Teve um participante aí que faz a citação sobre as luzes, né? Ele fala de luz branca. Eu quero ver a mensagem dele. Pode me ajudar, viu, Leandro? Então vamos lá. Aqui, ó, doutor Guilherme, essa é boa, Guilherme. Será que o doutor Guilherme poderia falar um pouco sobre a importância do sono reparador para o idoso? Claro. Uhum. Então, isso também sempre é muito importante, é um ponto crucial. A gente esquece muitas vezes, né? O profissional de saúde às vezes esquece de perguntar se essa pessoa dorme e dorme com qualidade, né? Então, os distúrbios do sono, eles também aumentam com o passar dos anos, tá? A apneia do sono, por exemplo, é um evento muito importante que acontece muito em idosos, então é aquela pausa de respirar por um período durante o sono. Tem várias coisas que podem causar, envelhecimento da musculatura aqui da laringe, né? Pode acontecer isso, excesso de peso, gordura aqui cervical e vários outros distúrbios. Isso até deu agora essa semana no Fantástico, né? Então, é uma pesquisa recente, a gente já sabe isso, claro, mas aí foi
feita uma pesquisa que validou ainda mais e mostra o grande risco da má qualidade de sono, né, e da apneia de sono em riscos para a saúde. Então, aumenta risco de infarto, hipertensão, aumenta risco de doenças cardiovasculares como AVC. Então, o sono reparador é muito importante, inclusive porque aquele idoso que não dorme bem, ele vai ter maior sonolência diurna. Então, com maior sonolência diurna, ele fica mais predisposto também a ter esse risco de quedas, porque está sonolento, não percebe ali os riscos no ambiente, né? Então, avaliar a qualidade do sono é muito importante e interferir nisso, né? Tratar com remédios adequados. É muito comum a gente ver idoso tomando remédio para dormir que não é bom, não é correto para idoso, porque ele vai causar sedação e vai aumentar o risco dele durante a noite querer levantar, sedado e cair. Então, o remédio correto é muito importante. E corrigir se tem apneia do sono, fazer os exames e usar o aparelho correto, né? Então, tudo isso é muito importante. Ok. Eu encontrei aqui, Barbosa, também, da iluminação. Sobre a iluminação, né? A questão da iluminação nas nossas casas também é muito importante. Mesmo quando os nossos filhos gostam de luzes amarelas, é muito importante eles lembrarem que para os idosos as luzes brancas bem claras são mais adequadas às nossas necessidades e limitações. O senhor abordou muito bem o assunto. Parabéns. Obrigado. É exatamente isso. Então, deixar o ambiente mais claro, né? Então, às vezes aquela luz amarela dá um pouco mais de conforto, né? Por ser um pouco mais aconchegante, mas se é um ambiente onde o idoso transita, onde ele fica a maior parte do tempo, tem que ter uma claridade suficiente para que ele veja tudo de maneira correta. Então, trocar e adaptar essas lâmpadas é muito importante. Perfeito. Guilherme, tem um colega aqui, novamente aqui, não, o Edenor Luiz. Ele fala assim, ó, bom dia, lembrando que os conhecimentos, aí ele tá indo para uma outra, destacando a profissional técnico, né? Bom dia, lembrando que os conhecimentos em acessibilidade de arquitetos são bem para esse assunto. Ele dá o destaque adequado ao arquiteto, que com certeza, no decorrer da formação dele, tem aí um específico tratamento para esse fim, né, doutor? É super importante, então, se você vai adequar um ambiente, né, vai fazer uma reforma, algo para alguém que ou é idoso ou vai envelhecer, né? Então é muito importante isso. A gente vai envelhecer um dia. E é muito importante que a gente tenha realmente essa qualidade. Tem uma médica que é uma médica geriatra, paliativista, que eu gosto bastante, que é a Ana Cláudia Quintana, e ela comenta num dos livros dela que ela, com 50 anos mais ou menos, mas sem nenhuma dificuldade locomotora, nada, ela foi fazer uma reforma no apartamento e pediu que o arquiteto deixasse a porta do banheiro mais larga e o acesso ali ao chuveiro também mais amplo para ela poder um dia passar com cadeira de rodas. E daí o arquiteto, mas como assim cadeira de rodas? Você tem 50 anos, você é jovem, você não precisa disso. Não, mas eu posso precisar um dia. Então, prever isso lá para frente, se a gente às vezes com 40 anos vai comprar uma casa ou vai adaptar, é importante a gente lembrar disso e fazer essas adaptações, então, evitar degraus no meio do caminho, né? Então, desníveis, né, que sejam difíceis, se um dia precisa, tanto para caminhar quanto para um dia passar com um andador ou uma cadeira de rodas, as portas mais amplas que permitam passar com maior facilidade, um banheiro mais amplo e que tenha também essa possibilidade. Então, existem arquitetos, todos eles, claro, devem lembrar isso, né? Devem levar isso em consideração, mas, claro, tem arquitetos que estudam especificamente isso, tem áreas da arquitetura daí focada mesmo em arquitetura para adaptação e acessibilidade de tanto idosos quanto pacientes que têm deficiências, e isso é muito importante. Né? Ok. Excelente, tal, novos comentários aqui, vamos ver. Barbosa, eu vou ler um aqui, então. Lê lá, Com relação aos calçados, considero os itens de boa... Excelente. Com relação aos calçados, considero os itens de boas marcas a melhor opção, pois alinham o conforto e a estabilidade e também a beleza. O que o senhor pensa sobre isso? O importante é aquilo que a gente falou, né? Então, claro, ele tem que ser um calçado que ele goste, que seja bonito, que ele queira usar. Não precisa ser aquele calçado para idoso, né? Que tem uma cara de calçado para uma pessoa mais velha, que, né, vai gerar uma discriminação. Então, ele pode querer usar um calçado como todo mundo quer, né? Mais bonito, que tenha uma tendência ali. Então,
As marcas normais, elas têm vários calçados que podem ser adequados, como eu falei. Então, não necessariamente precisa ser aquele calçado que compra na loja de produto hospitalar para idoso, né? Pode ser? Pode, ótimo. Se ele gosta, para ele tá bom, tá bem adaptado e seguro, tá perfeito, ele pode usar. Mas existem várias opções. Os calçados de boas marcas que têm daí um amortecimento adequado, tem um solado bem rígido, é confortável, é leve, e tá ótimo, é perfeito, e ele pode escolher e manter aquele calçado com qualidade, né? Não tem Com problema nenhum. devido cuidado, porque tem alguns que são bem lisos no Isso, solado, isso. né? O melhor, assim, a gente acaba falando dos tênis mesmo, esses tênis próprios para caminhada, que tem de várias marcas hoje. Eles são tênis que têm um solado mais rígido e são melhores, né? Eles têm uma adaptação melhor, eles têm uma aderência maior ao solo, né? Então, são boas opções. O Guilherme, a Simone Pacheco, ela fala assim, doutor Guilherme, pós-queda, minha mãe ficou acamada. Isso pode propiciar o avanço de doenças neurodegenerativas, incluindo ouvir falas e sons inexistentes no ambiente? Pode, assim, o que a gente vê às vezes é que, como eu falei, a queda ela pode ser um divisor de águas na qualidade de vida e na evolução das doenças daquele indivíduo, né? Então, a queda ela vai por si só fazer uma alteração de toda a rotina daquela pessoa. Então, se ela tinha antes uma rotina que ela saía de casa, ela interagia com mais pessoas, ela ia num ambiente fora da sua casa, eventualmente trabalhava, então ela pode perder tudo isso. E a gente sabe que doenças neurodegenerativas elas têm uma evolução mais rápida se a gente tem perda de estimulação, essa pessoa que perde interação com o ambiente, então isso pode avançar, né? Então, os quadros demenciais mesmo podem avançar depois de uma queda, esse paciente fica acamado, vai perder aquela interação, então ele não fala mais tanto, não lê algo que ele antes lia, não sai de casa para fazer uma atividade física, então um acompanhamento multidisciplinar é muito importante para avaliar isso, estimular todos os profissionais que têm que estar junto ali, eventualmente é um paciente que depois de uma queda vai necessitar de uma internação domiciliar, né, com uma equipe multidisciplinar, para prevenir que isso ocorra de maneira mais rápida. A Cristiane, ela coloca assim, é interessante ver que, na verdade, todos nós estamos sujeitos a quedas, às vezes com consequências menos graves, mas todos nós estamos sujeitos. E pensamos que não acontecerá conosco por não sermos idosos. É preciso estar sempre alerta. É o que ela Claro, diz. é isso mesmo, é lembrar disso, né? Nós somos vulneráveis, Cristiane, é isso mesmo, então tem que tomar cuidado e em todas as idades, né? A gente pode cair, se machucar, em qualquer idade, a gente vê às vezes situações até de tragédias catastróficas em pessoas mais novas, né? E por que não nos idosos? Então, neles ainda mais a gente tem que ter um cuidado redobrado e ter atenção para isso. Luzinete faz um outro comentário também. Com a melhor qualidade de vida e idosos jovens, é importante essas orientações, principalmente porque é como se o corpo não acompanhasse a cabeça jovem. E daí o risco maior de quedas. E aí eu dou um destaque nesse comentário aqui da Luzinete, porque a gente que vai ficando mais velho, a gente diz assim, meu corpo não acompanha a minha cabeça. O que você É, diz sobre isso, Não, doutor? com certeza. Até esses estudos aí que falam sobre a incidência de quedas, eles falam que aqueles que mais caem são os mais frágeis, né? Então, aqueles que têm mais dificuldades e mais restrições, e os que são mais ativos, porque justamente eles se expõem a maiores riscos, né? Então, é muito importante essa autocrítica de entender, assim, se eu estou envelhecendo, isso aqui para mim talvez seja inadequado, ou eu preciso adaptar. Nada precisa ser deixado de lado, né? Então, não precisa deixar de fazer, mas talvez fazer de uma maneira um pouco mais devagar, ou adaptada, ou com um acompanhamento melhor, né? Então, eu comentei com o Barbosa agora recente, eu fui 2 semanas atrás eu corro, né? Então eu faço meia maratona. Então eu fiz uma meia maratona em Florianópolis há 2 semanas atrás. Foi até uma enfermeira da Cassi comigo, eu levei para a primeira corrida dela, a gente está estimulando, vai criar grupo de corrida Isso, da própria exatamente. clínica. E daí tinha uma senhorinha correndo, que, olha, devia ter em torno de 75 a 80 anos, fazendo 10 quilômetros de corrida. E isso é totalmente viável, né? Se ela tem saúde, tem qualidade de vida, uma mobilidade boa, ela vai fazer. É claro que ela não precisa fazer para ganhar pódio, ser a primeira colocada, ela vai fazer no tempo dela, respeitando. Então,
No começo da prova eu passei por ela estava correndo, já no final ela veio caminhando, mas ela fechou 10 quilômetros de uma prova, toda feliz, então Perfeito. nada precisa ser deixado de fazer porque envelheceu, mas tem que respeitar o envelhecimento, né? Tem que respeitar os limites daquele próprio organismo para fazer com segurança. Perfeito. Leandro, você vê alguma outra questão? Eu tenho aqui, tá? A Ana Lúcia escreveu o seguinte: apenas apontar o desdobramento do trauma, a síndrome pós-queda, o medo de cair. Isso é muito importante. Então, é muito comum que no pós-queda gere todo essa dificuldade, inclusive psicológica, né? Então, muitas vezes ele não ficou com uma dificuldade de mobilidade, então ele não está restrito, ele pode ainda caminhar, ele tem capacidade para isso, mas ele gera então esse medo da queda e ele às vezes deixa de andar e de caminhar por isso, né? Então ele acaba ficando mais restrito. Isso aumenta risco de doenças psiquiátricas, de depressão, de outros transtornos de ansiedade, inclusive, e tem que ser bem trabalhado também por essa equipe multidisciplinar, eventualmente precisa de acompanhamento de um psicólogo que vai trabalhar isso, porque ele às vezes perde a autonomia e funcionalidade, não porque ele perdeu a capacidade motora, mas sim porque ele fica com medo de cair de novo, né? Muito comum isso no idoso que caiu uma vez, a gente ouve, né? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou poder voltar a sair de casa porque eu caí, me machuquei, ou eu vou poder voltar a fazer aquela atividade dentro da minha casa, limpar a casa, ter essa independência e autonomia? É muito importante lembrar e trabalhar isso no pós-queda. Né? Perfeito. Eu acho que a gente está chegando num tempo aí de 1h30 desse evento, né, Alessandra? E lembrando que nós estamos fechando a semana que é a semana, entre aspas, aí do idoso, né? E isso aí veio essa tua explanação aí, veio aí coroar aí as diversas ações que a gente fez e que também agora a gente pensa agora na questão da prevenção, e isso para nós que somos operadoras aí de operadoras de saúde e que tem um público cada vez mais com uma distribuição cada vez mais de idades mais avançadas, a gente passa a se preocupar demais com isso, né? Tudo que está envolvendo a saúde do idoso de todas as formas, de todas as maneiras, de forma que a gente possa a poder ter os nossos colegas aí cada vez mais saudáveis, né? E evitando aquilo que para mim talvez seja a principal coisa, que é realmente a queda, né? Barbosa, pois não. desculpa, sem interromper, mas já interrompendo. Eu tenho a última pergunta que é da Maísa, tá? Opa, claro, pode fazer. Da Maísa. Mas antes eu queria fazer uma consideração e agradecer, já que agradeço em nome da Unidas, né, o Dr. Guilherme. E eu acho que a primeira fala dele que é importante, ter um médico que seja centralizador do cuidado do idoso, né? Eu posso isso falar em função dos meus pais também, que eu encontrei uma geriatra que está cuidando dos dois, né? Então isso é bom porque eles têm cardiologistas, têm isso, tem uro, tem. Então acho que isso, e acho que a Cassi também oferta isso de uma maneira bem diferenciada. Eu vou fazer a fala da Maísa agora. Meu pai é um senhor de 64 anos, de estatura mediana, que está pesando cerca de 60 quilos. Está sentindo na pele o peso do sedentarismo e da idade. Alguma dica de como começar a se exercitar? Claro. Pois, então, assim, você está certíssima, tem que ir atrás, estimular seu pai, né, para que ele saia desse sedentarismo, né, e procure atividades. Então, acho que a primeira coisa é ver se ele está apto a isso. Então, leva ele ao médico dele, né, ao clínico, ao médico de família, geriatra, ou ao cardiologista. Não. E nem Um momento só. Tem alguém com um áudio aberto. Ok. Tem um Já áudio resolvi. Já resolvi. Okay. Maravilha. Obrigado. Então, lembrar isso e levar para que faça uma avaliação para ver se ele pode fazer, né? Se ele não tem um risco do coração maior, então fazer os exames dele preventivos. Se estiver tudo bem, esse médico vai liberar ele para atividade física. Ele pode, inclusive, orientar já qual a intensidade do exercício que ele deve começar, tá? A segunda coisa, pergunte para o seu pai o que ele gosta de fazer ou o que ele gostava anteriormente, se ele deixou de fazer. Ele gostava de fazer uma natação, uma hidroginástica, é uma boa opção, tem pouco impacto, né?
ele se sente bem em uma academia, tem pessoas que gostam, né? A gente tem esse preconceito, acha que só o jovem vai, mas, por exemplo, eu tenho uma avó de 85 anos, agora, durante a pandemia, ela parou um pouquinho, mas até antes ela frequentava academia diariamente, fazia musculação mesmo. Então, pode ser uma atividade muito boa. Pilates é uma ótima opção, porque ela vai estimular a força, é mais individualizado, você tem um profissional ali que normalmente é um fisioterapeuta ou um educador físico que vai cuidar mais, inclusive para evitar lesões, também é uma boa opção. Então, assim, conversar com esse, primeiro ver se ele tem a capacidade, né, se o médico libera, liberando, então, para evitar qualquer risco de um problema no coração, por exemplo, procurar uma atividade que ele goste, que dê prazer, porque ninguém quer fazer algo que não gosta, né, gente? Eu, por exemplo, tenho a minha atividade que eu gosto bastante, eu faço com prazer. Agora, se me mandarem jogar futebol, eu não vou fazer de jeito nenhum, gente. Eu não gosto, eu sou ruim, eu nunca sei, nunca soube. Então, você tem que fazer aquilo que você gosta, né? E permitir que ele tenha um local e profissionais que deem a atenção que ele precisa, né? Então, ter um educador físico, ou um fisioterapeuta, um personal trainer que dê atenção, cuidado para evitar uma lesão. Então, é isso que eu dou de dica, né? E se ele não gosta muito, se ele tem dificuldade, vai junto, estimula, cria ali um ambiente familiar, né? Uma atividade da família que facilite isso, né? Mandar o outro fazer é fácil, né? E fazer junto, você dá o exemplo e arrasta a pessoa. Então, tente criar tudo isso aí para permitir que seu pai comece a fazer atividade física. Posso colaborar um pouquinho já na fala? Claro. Também por experiência, né? Um amigo do meu pai está indo junto com ele fazer os exercícios. Então, eles já se alinharam os dois para ir juntos e coisa. Isso já ajuda. Né? Já ajuda. Com certeza, né? Você tem a companhia da pessoa que te cobra para ir, tá junto ali para estimular, ver a melhora, né, com a atividade física é muito importante também. Então, Alessandra, eu gostaria de um comentário teu final, depois eu encerro, se você puder, por favor. Primeiro eu queria agradecer a participação de todo mundo, muito importante. Acho que se cada um que sair daqui conseguir replicar essas informações para mais um, já valeu a pena aí todo o nosso esforço, né? A diferença que isso pode fazer. Exato. Agradecer ao Dr. Guilherme pela disponibilidade e pela simplicidade com que fez a apresentação, que várias pessoas comentaram como é fácil, uma linguagem fácil, de fácil entendimento para a gente. Isso é ótimo. Agradecer você, Eduardo, por ter tido a ideia de trazer esse assunto para nós, né? Um assunto que às vezes nos foge, a gente está tão ocupado com o dia a dia, com as questões técnicas, e esquece de um detalhe tão importante. E o suporte que o Leandro tem dado para nós. Obrigada a todos pela participação. Ok. Alessandra, eu tenho mais uma questão que eu acho que eu vou colocar essa como última, pode ser, gente? Pode ser, eu vou colocar uma última colocação aqui da Ana Cristina, e aí eu faço o encerramento final mesmo, tá? Minha mãe não possui plano de saúde. Talvez o Guilherme possa ajudar ela nesse encaminhamento aqui. Minha mãe não possui plano de saúde. Como conseguir, através do SUS, o atendimento de forma integrada? Minha mãe tem 75 anos e está sendo bem assistida, porém, os médicos não interagem. Exemplo, a cardiologista atende no Angelina Caron e o ortopedista em outra clínica. Você consegue dar uma ideia para ela, Guilherme, de tratamento da mãe dela? Claro, com certeza. Então, é um ponto bem importante, né? Então, aqui a gente está falando na Unidas, né? São as autogestões, a gente tem aqui as pessoas que têm acesso a um plano de saúde, isso é muito bom, mas a gente tem que lembrar que no Brasil, mais em torno de 70% das pessoas, ou até mais, dependendo da região, dependem exclusivamente do SUS, né? Uma das grandes coisas que a gente tem no Brasil, né, um dos grandes benefícios que a gente tem é esse Sistema Único de Saúde integrado, né, que abrange a todos, é universal, então todo mundo tem acesso. Na verdade, todo mundo usa o SUS, né? Quando eu falo exclusivamente, são aquelas pessoas que não têm ali a saúde complementar, usam só o SUS, mas todos nós usamos. O maior exemplo é a própria pandemia, que todo mundo dependeu disso para vacinação e tudo mais. Então, eu acho que no seu caso, você especificamente tem que lembrar que o SUS ele é hierarquizado, né? Então, a estrutura do SUS, ela é muito parecida com o que a gente tem na própria CACI, né? Então, o SUS ele tenta fazer o acesso de todos, principalmente a atenção básica. Então, é claro que a sua mãe tem que ter os especialistas que cuidam dela, né? Então ela já tem lá o cardiologista, o ortopedista, talvez até mais algum,
mas é importante que ela tenha um grande vínculo na unidade de saúde, que é a referência dela. Então, o mais próximo da casa dela tem uma unidade de saúde, ela deve ser cadastrada e vinculada nessa equipe, e ali ela vai ter um médico de família ou um médico clínico que vai fazer essa integração do cuidado. Exatamente, é o mesmo modelo que a gente segue. A Cassina, na verdade, ela replica esse modelo de atenção primária em saúde, que é o que dá a estrutura do próprio SUS, né? Os maiores sistemas de saúde do mundo, né, de maior qualidade, são baseados nisso. Então, investir em atenção primária à saúde, que vai resolver ali boa parte das queixas e vai principalmente integrar o cuidado. Então, o que sua mãe deve fazer é ir nesse posto de saúde, na unidade básica, unidade de saúde da família, criar um vínculo com o médico que vai atender ela, e sempre que ela precisar, então, ela foi ao especialista lá, ela foi no cardiologista do Hospital Angelina Caron. Cardiologista, faça uma cartinha que eu vou levar para o meu médico do posto de saúde. Me dê uma cópia da receita, me dê uma cópia do exame. E daí sua mãe marca uma consulta na semana seguinte, você acompanha, leva para que esse médico saiba tudo o que aconteceu, acompanhe aqueles exames. Então, não vai ficar pontualmente lá naquela consulta do especialista, você vai voltar, vai levar para esse médico. Então, quando ela for no cardio, ela volta no médico de família. Quando ela for ali no ortopedista, ela volta. No neuro, ela volta. E daí ele vai integrar e conhecer tua mãe como um todo e fazer essa integração do cuidado. A gente ainda tem pouco, aqui em Curitiba tem pouco, mas no Brasil a gente tem em certos lugares que é até inexistente, né? Por exemplo, a figura do geriatra. Então, é uma especialidade que tem muito pouco e não é acessível para todos, nem no plano de saúde às vezes é difícil de conseguir. Imaginem no SUS. Então, no SUS a gente tem poucos serviços ainda que vão ter um geriatra que possa fazer esse atendimento. Mas os médicos os médicos de família, os clínicos que atendem na atenção básica, tem todo o preparo e capacidade para isso, para fazer essa atenção integrada, né? Todo mundo atende idoso. Não existe médico que não vai atender idoso, a não ser o pediatra, né, especificamente. Não existe nenhum médico que não vai atender idoso na sua vida, independente da especialidade. E todos eles têm que estar preparados para isso. Então, é importante só que ela coordene o cuidado, e eu acho que aí o local para ela ter isso é a unidade básica de saúde, com um médico que vai conhecer e acompanhar daí, tá bom? Ok. Então, assim, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, doutor Guilherme, pela disponibilidade, pela qualidade e pelo interesse, né, que você teve também em fazer esse trabalho para a gente, oferecer esse teu conhecimento para a gente, tá bom? Então, eu agradeço a todos a presença, todo mundo que procurou a gente aí na semana, todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, né? E a gente vai trabalhar para que esse vídeo aí possa ser disponibilizado para mais pessoas e que se multiplique aí na ideia da gente, que era de fazer a prevenção, para fazer ter esse cuidado com aqueles que dependem de nós, né, de alguma maneira, né? A Alessandra citou bem aí que as ideias elas não surgem individualmente, elas são coletivas também, né? Eu tive uma visita em São Paulo com meus familiares e tivemos lá um caso de uma colega que caiu lá numa festa e caiu e faleceu, né? Morreu. E aí eu voltei com aquilo na cabeça de uma maneira absurda. E aí deu certo de encontrar as pessoas certas para poder fazer e o caminho certo. E é por isso que eu agradeço também a Unidas de novo, né, novamente, pela possibilidade de fazer isso nesse canal e a Cassi por ter disponibilizado você e eu também, né, que estou aqui participando disso. E Leandro, muito obrigado pelo suporte. E Alessandra, obrigado por tudo, então. E eu acho que, se você quer finalizar com alguns comentários finais, aí a gente encerra de fato. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria agradecer, então, a oportunidade, né, de poder trazer esse tema tão importante ao Leandro, à Alessandra, ao Barbosa, que me convidou para estar aqui hoje. Então, eu acho que o importante é a gente lembrar dessa população e ter um cuidado. Eles precisam disso, né? Eles querem isso, eles querem nossa atenção, eles querem ser ouvidos e respeitados. Então, é uma população muito especial e a gente vai envelhecer, invariavelmente. A gente não tem dúvida disso. Todos vamos envelhecer. Só não envelhece quem morre antes, né? Eu espero que todos aqui tenhamos a oportunidade de envelhecer, e quando a gente envelhecer, a gente deve ser cuidado por alguém que saiba nos ouvir. Então, nós profissionais de saúde, eu sei que tem alguns aqui, a gente tem que ter essa atenção e tratar
como a gente vai gostar de ser tratado lá na frente, né? Então, acho que esse é o principal recado. Tá bom? Muito obrigado a todos, gente. Acho que foi um prazer e agregou muitas informações e questionamentos muito bons. Ok, então. Muito obrigado a todos. Então, estamos encerrando esse evento e esperamos aí que vocês estejam também nos próximos. É um objetivo nosso, né, Alessandra? Trazermos temas que em hora ele será técnico para as pessoas que trabalham na área mais técnica, ora será de utilidade. E eu acho que essa harmonia tem trazido bastante frutos para as pessoas no dia a dia. Tá bom? Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Até mais. Obrigado, Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Até mais, Boa tchau. semana. Boa semana para todos.